Meus amigos, nesse artigo que está aí embaixo, eu estou fazendo uma previsão que vocês poderão dizer que é uma projeção já, uma previsão frustrada, ou que jamais ocorrerá, porque a evidência é grande que a Dilma será reeleita. No entanto, eu tenho razões para prever que a Dilma não será candidata à reeleição. Simples. Nós podemos observar o seguinte, desde o início, o Lula, com toda a sua popularidade, escolheu a Dilma Rousseff para ser presidente do Brasil. Por quê? Por que tinha a Dilma Rousseff? Ele tinha tantos outros candidatos que, evidentemente, poderiam ser melhores do que a Dilma, por experiência política, administrativa, etc. Ele tinha uma base larga. Evidentemente, no meu raciocínio, o Lula procurou alguém que fosse totalmente subalterna a ele, politicamente. Alguém que jamais fizesse sombra a ele. Alguém que permitisse ele continuar no poder, dando as cartas e estabelecendo as diretrizes, por menores que sejam, do país. E esta pessoa é exatamente a Dilma. E um símbolo disso, ele colocar 7 ministros dele no governo Dilma. E 7 ministros que nós vimos que logo depois, por denúncias de corrupção, eles pediram demissão. Então, a força do Lula no governo Dilma, evidentemente, é grande. E evidentemente também que a Dilma não pode reagir ao Lula. Primeiro, Dilma sempre foi subalterna ao Lula. Segundo, a base do governo foi montada por Lula. E terceiro, que é fundamental, a Dilma não tem nenhuma condição de diálogo, de administrar pessoas, de liderar pessoas. Dilma é grosseira, é incompetente, não tem conhecimentos adequados para uma pessoa que dirige um país. Ela não dirige nem a própria casa dela. Então, ficou muito fácil para o Lula em ter inventado a Dilma. E isso ele acertou em cheio. Hoje é ele quem manda nesse governo. Eu não vejo distinção entre o governo Lula e o governo Dilma. Eu vejo o governo Dilma como uma extensão do governo Lula. Para mim, uma coisa só. A era Lula começou em 2003 e vai até o 2014, porque é ele o protagonista, o homem que manda nesse governo desde essa época. Mas teve um lado aí completamente falho, que ele errou completamente. Ele imaginava que a Dilma, ele não inventou não, ele achava mesmo que a Dilma tinha competência administrativa, uma grande administradora, uma grande gestora. Por quê? Porque ele é um analfabeto. Ele não tem conhecimentos nenhum, quanto mais para avaliar quem é um bom administrador, quem é um bom gestor. E inventou que a Dilma, achou que a Dilma fosse isso. E que ela poderia, pelo menos, fazer um governo, evidentemente, que não ofuscasse a grande realização, a grande obra que ele fez no seu governo. Ele acha isso, que ele fez uma grande obra, fez um grande governo. Nada a demonstrar, mas ele acha. E que pelo menos ela fizesse a economia, ela fosse administrar
a economia, dirigir a economia, que é uma coisa que o Lula não tem nada a ver com isso. O Lula tem uma parte política, aliás, política menor. Lula é um politiqueiro, é um político de coisinhas pequenininhas, de jogadas pequenas, onde ele vai ser sempre o beneficiário de uns votinhos aqui, um votinho ali, e se manter no poder. Essa é a política medíocre do Lula. Mas o tiro saiu pela culatra, porque no primeiro ano do governo Dilma, a economia anteriormente, o último período do Lula, cresceu 7,5%. Não foi grande vantagem, não. Ele cresceu 7,5% porque eles fizeram o diabo para eleger a Dilma. E já sabiam, sim, que no primeiro ano da Dilma teria que reduzir esse crescimento. Mas não esperava que fosse tanto. Dilma cresceu 2,7%. Já acendeu a luz amarela. Já começaram os petistas a chamar o Lula de volta. E essa pressão foi tão grande que a Dilma entrou em pânico. A Dilma entrou em pânico e procurou agir politicamente como um macaco numa loja de louças, numa casa de louças. Foi a Alagoas, fez altos elogios ao Collor de Mello. Você lembra o Collor de Mello? Aquele que foi caçado, presidente do Brasil? E que o PT foi um dos principais responsáveis pela cassação dele? A Dilma foi lá e disse que o Collor era um grande companheiro, uma das pessoas que ajudavam o governo. Chamou de volta Alfredo Nascimento, aquele ministro do transporte que foi demitido, não pediu demissão por corrupção, chamou o Lupe de volta ao governo. Esses homens estão aí no governo. Os outros ministros devem estar aí também fazendo coisas nesse governo, porque nada aconteceu com eles. Tá certo? E a Dilma quer fazer o Brasil crescer, só que ela não sabe. Fez um esforço tremendo, o segundo ano do governo foi 0,9%. Negócio ficou grosso. A Dilma fazendo tudo que ela pode, coitada, mas ela não pode, ela não sabe. Ela não sabe. E agora, em 2013, primeiro trimestre, o Brasil cresce tão somente 0,6%. Um vexame. E aí está tudo em polvorosa. Se você projetar esse 0,6% exponencialmente, para 2013 o crescimento será em torno de 2,6%. E já há previsões que no ano seguinte, 2014, não crescerá mais do que 0,8%. Se tudo isso ocorrer, a Dilma será reconhecida e merecidamente como a presidente do PIBinho, Dilma PIBinho, porque a média dela, nos 4 anos do seu primeiro governo, será exatamente 2,25%. Ou seja, já agora se sabe que a Dilma, em média, não vai crescer nem 3% durante o seu governo. E isso, ela como candidata será um perigo. As oposições têm todas as chances de assumirem o poder. Eu quero alertar para vocês que esse ano, da agora em diante, a corrupção será algo... Já é. O Brasil inteiro, em todo lugar que se mexe, tem corrupção. Esse ano e o próximo das eleições vai haver uma corrupção tamanha. Primeiro, aqueles se sentirem que o governo está perdido, vão querer tirar o máximo possível antes de entregar o governo. Segundo, que ao elogiar Collor, ao chamar o Alfredo Nascimento de volta e o Lupe, a Dilma passou a mensagem de façam o que vocês quiserem e dê recursos para a campanha e votos. Essa é a mensagem subliminar disso tudo. Então vai ser uma corrupção que não vai ter mais tamanho. Bom, meus amigos, o fato é o seguinte.
Com esse crescimento, com essa perspectiva toda que tem de crescimento, o PT não vai querer correr o risco de sair do poder nas próximas eleições. Então vão chamar o Lula de volta. E o Lula vai aceitar se as condições de saúde dele o permitir. Eu não vejo outra maneira a saída deles, não ser a chamada do Lula. Se a saída dele não permitir, talvez chame-se outro. Porque a Dilma é um fracasso, é uma incompetência. Um fracasso comprovado. Só se as oposições continuarem com essa brigalhada e forem tão incompetentes como tem sido até agora. Mas se eles melhorarem um pouquinho, eles ganharão as eleições. E isso o PT está assombrado. Não vai querer a Dilma como candidata, uma presidenta fracassada. E digo mais, se o Lula aceitar e for o candidato, eu vejo que mesmo assim ele terá sérios problemas para ser eleito. Então existe ainda uma grande chance para a oposição. Por quê? Porque foi ele o fiador único da Dilma ser presidente do Brasil. O homem que apostou todas as fichas na Dilma. O homem que é o conselheiro da Dilma. A Dilma é um ventrículo do Lula. Ela não dá um passo sem consultar o Lula. Então, esse governo é um governo só. É um governo Lula. É o terceiro período do governo Lula. E como estamos vendo, é um desastre. É uma bagunça administrativa. Não existe gestão desse país. Não existe nenhum planejamento estratégico. Por que não existe planejamento estratégico? Porque as pessoas do governo, para existir um planejamento estratégico, é preciso que as pessoas que vão fazer esse planejamento estratégico saibam exatamente as direções que o país deve seguir. E nesse governo não tem competência. Não tem pessoas que pensem a respeito do futuro. Não tem pessoas que entendam o desenvolvimento mundial, a economia mundial, entendam o sistema financeiro mundial. Nesse governo não tem. Só tem pessoas medíocres. Olha só, uma das estrelas desse governo é o Guido Mantega, que é uma nulidade. Esse homem está aí no poder. Há quantos anos esse homem está aí no poder? Eu não sei como é que um governo com tantos anos, com tanto fracasso, tem o Guido Mantega como ministro da Fazenda. Qualquer setor que você mexer, tem coisas erradas, é uma bagunça. O Brasil, em qualquer indicador internacional, cai brutalmente. E agora a coisa está piorando, porque o saldo da balança comercial está começando a ser negativo. E negativo de uma maneira tal que não vai ser coberto mais pelos investimentos diretos. Porque a falta de confiança no Brasil é muito grande dos investidores. O mundo acordou para o Brasil. O mundo acordou para a bagunça administrativa que é o Brasil. Quem vai investir no Brasil se não sabe o que é que vai acontecer amanhã? As regras tão necessárias para os investidores mudam a toda hora. A Dilma, vocês devem lembrar disso, há pouco tempo estava lá fora, num encontro internacional, reclamando do tsunami monetário que estava afetando a economia brasileira. A Angela Merkel botou ela no lugar. Disse, o dinheiro está indo para lá por causa da sua política monetária que paga juros mais altos do mundo. Agora, e naquela época, o que eles fizeram? Colocaram IOF nos investidores diretos, colocaram IOF no investidor de curto prazo, tá certo? Até IOF para o investimento de renda fixa eles colocaram. O que está acontecendo agora? Que a coisa está apertando. Estão tirando os IOF. Será que a Dilma não vai lá fora pedir desculpa? A Dilma, ao contrário agora, está querendo um tsunami monetário para que o dinheiro entre no Brasil. Senão ela não estaria tirando IOF.
não estaria abrindo o Brasil, abrindo petróleo, né? Passaram 5 anos sem nenhum leilão, agora estão abrindo. É por isso, meus amigos, esse país está uma bagunça administrativa. E esse Brasil não vai crescer. E, portanto, a Dilma não vai ser candidata à reeleição. Muito obrigado. Se vocês concordarem com o artigo, eu gostaria que vocês colocassem na lista dos seus contatos e o enviassem. Muito obrigado.